Por outro lado, se amanhã provarem para longe de qualquer questionamento que Jesus não morreu crucificado naquele festa de Páscoa, absurda. acabou o cristianismo. Acabou. Mas Não tem mais espaço. Se a história bíblica for verdadeira, a equação me empurra para acreditar que a teologia que se assenta nessa história também será verdadeira. E o contrário também é verdade. Eu tenho formação em filosofia. Se amanhã comprovarem para longe de qualquer questionamento que Sócrates não morreu tomando cicuta, que ele morreu com 100 anos de idade, feliz e com uma renca de filho, não vai mudar nada a minha função como filósofo. Vou fazer uma atualização, mas não vai mudar nada. Mas, por outro lado, se amanhã provarem para longe de qualquer questionamento que Jesus não morreu crucificado naquele festa de Páscoa, absurda. acabou o cristianismo. Acabou. Mas não tem mais espaço. A pedra fundamental do cristianismo é a ressurreição. Sim, é a ressurreição que mostra a evidência de que Deus tem o poder sobre a morte e outras coisas mais. Mas eu não vou analisar a ressurreição com os mesmos critérios de CSI, querendo saber quem que matou Getúlio Vargas. Esse que é o problema. Aliás, colocando isso, até digo uma coisa que muita gente não entende. Eu respeito, eu tenho muitos amigos que são ateus, que são céticos, e aliás, eu vou até dar um testemunho para você. Houve situações que eu fui tão bem tratado por alguns amigos ateus que eu me senti mais amparado por eles do que por alguns colegas de igreja. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho vergonha de fazer uma alta crítica sobre a própria religião. Até porque o fato da pessoa ser ateu não necessariamente a torna uma pessoa ruim. Mas muito pelo contrário, ela pode... Né? Uma frase que eu coloquei nesse livro aqui. Betinho. Pô, Betinho. Eu coloquei assim, Betinho poderia... Né? Ele tinha hemofilia. Eu falei, Betinho podia até não acreditar em Deus, mas Deus acreditava no Betinho. Então, tem tanta gente que fala, Você cara... tá entendendo? O cara não acreditar em Deus é um detalhe. Você tá entendendo? Faz o bem, ele tenta ser uma boa pessoa. Meu único questionamento a quem faz o bem sem Deus é um questionamento filosófico, não moral. Eu não duvido, eu não atribuo moralidade à religiosidade. Porque eu já vi na prática muita gente ateu, puxa vida, que desenvolve um amor maior do que muitos religiosos e teólogos. Faz caridade. Faz caridade, um monte de coisa, você tá entendendo? Você tem um monte de pastor aí, picareta, tirando dinheiro do povo à vontade. Você tem padres que mandou tanta gente aí pra Inquisição aí, Torquemada lá da Espanha, o que o camarada fez. Você tinha e para não ficar dando exemplo só católico, eu dou também protestante. Jim Jones, o pastor do diabo, que levou um monte de gente pra morte lá na Guiana. Você tá entendendo? Então, quer dizer, e ao mesmo tempo eu tenho ateus como Betinho, que o cara era só caridade. E eu fico também perguntando, Vilela, considerando que às vezes a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo fora da minha religião, eu fico também perguntando se a pessoa é ateu de fato ou se ele rejeita a caricatura de Deus que eu passei para ele. Exatamente. A única pergunta que eu faço pro ateu é uma pergunta de cunho filosófico, não moral. Você faz o bem baseado em quê? Porque se eu for procurar uma explicação última, e essa é uma característica do filósofo, o filósofo sempre procura questões últimas. Você está entendendo? Quando o filósofo pergunta o que é a vida, qual o propósito da vida, um filósofo clássico, principalmente se ele for aristotélico, de linha aristotélica, ele não está perguntando assim, o que você quer fazer terça-feira da semana que vem? É qual o propósito da vida? É uma resposta que valha para o Vilela, para o Rodrigo, para o Mandíbula, para todo mundo. Ele quer o sentido último, de onde eu vim, para onde eu vou. E se não tem Deus, é difícil encontrar uma justificação razoável por que Hitler era um demônio. Porque raciocinemos. Vou tirar Deus da jogada. Dostoiévski dizia, no Crime e Castigo lá, lindo, nos Irmãos Karamazov, tinha a história de Ivan e Smerdyakov, que era o irmão adotivo do Ivan. E o Ivan é um filósofo, ele escreve, vamos abandonar Deus e vamos ficar livres. Porque a religião aprisiona. Limita. Se Deus não existe, tudo é permitido, estamos livres. Aí o Smerdyakov mata o pai deles por herança. Ele era filho adotivo. Aí o Ivan vai à cadeia conversar com o irmão. Ele fala, por que você fez isso? Ele falou assim, graças aos seus artigos. Você é um assassino, você... Não sou. Com base em que você está falando que eu sou um assassino, que eu sou errado? Não, você não pode. Se Deus não existe, você que escreveu, tudo é permitido. Não, mas a lei... Não, a lei daqui diz que eu sou um assassino, mas a lei de lá diz que não. Então, veja bem, Hitler é um assassino na lei
do meu país. Mas na lei do Terceiro Reich, Ele era ele era herói. o Führer. Então, quando eu faço perguntas últimas, qual lei diz que, de fato, isso aqui é errado? Eu tenho que ter um princípio universal para responder isso. E se esse princípio universal não existe, que é Deus, então todas as argumentações, boas ou ruins, se tornam apenas localizadas.